Hierarquia de câmbios Shimano para a estrada. No vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês alguns grupos da Shimano que são voltados para a Bike Speed ou a Road Bike. Se você quer saber mais a respeito desses câmbios e sobre esse assunto, fica com nós até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Assim como os grupos de mountain bike, a gente já fez uma análise aqui no canal dos grupos de estrada, né, que são os road bikes, porém os grupos de entrada, né, que é o Turning, o Clarus e o Sora. No vídeo de hoje, a gente vai falar então a respeito dos outros grupos que sobraram. Porém, né, na hora de escrever o texto, eu achei por bem separar ele em duas partes, pois afinal de contas é material bem denso e vai ficar muito longo. Então vai ser 3 partes esse vídeo, não apenas 2. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do Tiagra e do nosso famoso 105 e o que cada um desses grupos representa. Porém, antes de entrar propriamente no vídeo, já vou convidar vocês para sentar o dedo no like aqui, que é muito importante. E claro, né, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações e não perca nenhum dos nossos conteúdos. Bom, como vocês sabem, eu sou um ciclista que gosta muito das bikes de estrada também, né? É uma modalidade que eu tenho muito apreço e eu gosto muito desse assunto, então eu acho bem bacana poder trazer ele aqui para vocês. O que a gente vai falar hoje? Então, o nosso clássico Tiagra de 10 velocidades. Aqui a gente vai ter um grupo que já fica um pouquinho mais voltado para o mundo competitivo. Afinal de contas, a gente tem um acréscimo, né, então, de ser 2x10, com alguns critérios que fazem toda a diferença na hora de realizar o seu pedal. E claro, né, o freio hidráulico. Apesar de muita gente na bike de estrada não gostar tanto assim do freio hidráulico, ele foi uma tendência que veio para ficar e não tem mais volta, né, galera? A gente já sabe que todas as equipes Pro Tour, né, que são as equipes que correm Tour de France e provas grandes, assim, provas principais, estão utilizando o freio hidráulico em sua totalidade. Ninguém mais utiliza freio de aro, aquele freio dual pivô, né? E aqui então a gente vai ter a entrada realmente do freio a disco hidráulico, diferente do Sora, né, que vem sendo ainda freio a disco mecânico. A casa 400 ou 450, 470, 4770 é a casa do nosso Tiagra, né? Afinal de contas ele tem algumas variações de componentes. O que o Tiagra vai te oferecer de tão interessante? Bom, como eu disse, né, a gente vai ter então versão 2x10 e muita gente não sabe, ainda existe um Tiagra 3x10. Exatamente, tem essa versão também, porém não é convencional, né? A gente não vai ver tão fácil nas bicicletas de estrada, mas convencional mesmo é o 2x10, que já é migrado lá do nosso Sora, né? Até mesmo do Clarus a gente vê 2x8, 2x9 e agora no Tiagra 2x10. Contando com um pé de vela em 4 tamanhos, 165, 170, 172,5 e 175, nós temos um braço par, né, bem comprido e bem curto de acordo com a necessidade, e 3 formatações de coroas. O pé de vela pode vir com 50-34, 52-36 e uma versão reduzida que é 48-34. Para que serve essa versão menor? Afinal de contas, uma coroa de 48 dentes na dianteira vai fazer com que a escalada se torne mais fácil, exatamente. E aí, claro, né, 50 que é o padrão, e 52 para quem tem um pouquinho mais de perna e gosta de usar um pouquinho mais de velocidade final, considerando que vai ficar mais pesado num geral, né? No momento que tu bota uma coroa um pouco maior, fica realmente mais pesado como um todo. Peso esse que você pode compensar no seu cassete, afinal de contas a gente vai ter o cassete do HG, né, padrão HG já do Tiagra, sendo 11,32, com a opção do 11,34 e do 11,36, galera, exatamente. Então a gente tem uma variação grande, né, de cassetes que você pode utilizar nas suas 10 velocidades. Lembrando sempre que se eu uso, né, 11,32, por exemplo, em 10 velocidades, eu vou ter um pouco mais de escalonamento, né? Então a troca de marchas fica mais próxima uma da outra, tornando mais fino esse ajuste, vamos colocar dessa maneira. Você não tem aquela sensação de que está pedalando numa marcha muito leve, vai descer uma, vai ficar muito pesado, vai subir uma, fica muito leve, então você tem um ajuste mais fino, né? Então, bacana, né? Afinal de contas, essas bikes não são tão desenvolvidas assim em relação à questão da escalada, né? A bike de estrada normalmente ela é mais para velocidade mesmo. Porém, também é uma necessidade que muita gente tem, né? Se você mora numa região de serra, se você gosta de fazer subidas, é bacana ter uma relação um pouquinho mais ampla, né? Com um pouquinho mais de escalonamento. Para mim, né, eu utilizo atualmente um Tiagra 2x10, atende perfeitamente bem com 11,34, me sinto confortável para fazer subidas mesmo um pouquinho mais inclinadas, e atende a minha necessidade. Mas eu acho que o principal de tudo é o fato de você ter a opção de escolha, né? Você pode usar uma formatação que fique mais adequada para o seu uso, então nada melhor do que ter essas opções, né? Cada ciclista vai ter seu gosto e sua forma de usar, então isso é muito particular. Curioso é que muita gente não fala desse assunto, eu acho legal que no mountain bike a gente fala muito coroa 32, 34, 36, e já na bike de estrada não tem tanto esse uso, né? O pessoal utiliza geralmente o grupo fechado, né? O pack que vem na bike e acaba não trocando.
mas sim, é possível trocar, sim, é possível fazer a migração de pé de vela, a migração de coroas aí de acordo com a sua necessidade. Coisa que também muita gente não sabe, o Tiagra também vai te oferecer o sistema de freio de dual pivô, né, que é o freio no aro. Além disso, ele tem os nossos cubos, né, que são da linha do Tiagra, e também tem um parzinho de rodas, exatamente. A Shimano desenvolve todos esses componentes para o Tiagra, porém não é tão usado, não é tão larga escala então a utilização, né. É importante citar que a bicicleta, como um todo, o ciclismo, ele nasceu na bike de estrada, né? A gente vai olhar para trás e a gente vai ver que a bike de estrada sempre dominou o mercado. Dos anos 80 para cá que a mountain bike ganhou força. E aí, claro, né? A mountain bike ganhou muita força no Brasil, principalmente. Mas a chamada speed, né? A bike de estrada é um conceito muito forte na Europa, principalmente. Então lá, a Europa e a Ásia, né? E lá a gente vai ter um desenvolvimento muito mais forte desse tipo de tecnologia, muito mais utilizado nas bicicletas e a galera pedalando realmente muito mais de bike de estrada do que aqui, que é mais voltado para o mountain bike. Mas sim, existem diversos componentes que são utilizados no Tiagra. Se você é um ciclista que gosta um pouquinho mais, sabe do que eu estou falando, afinal de contas, né, a gente começa a entrar um pouquinho mais nesse meio, a gente percebe que é uma paixão muito forte e está muito relacionado ao estilo de uso, né? Você fazer grandes subidas, grandes escaladas, requer ter um grupo um pouquinho mais adequado para esse uso. E aí a gente já vai entrar no outro grupo, né, falando já de questão de recursos de uso, que é o nosso famoso 105. Muita gente define o 105 como sendo o grupo que separa, né, o que a gente tem de entrada, que seriam do nosso turning até o Tiagra, e dali sim, dali para cima. A gente vai ter o que é uma comparação direta, né, o nosso SLX, o XT e o XTR no mountain bike, vai estar no 105, Ultegra e Dura Ace. Pois afinal de contas, o nosso 105 já vai contar com 2x11, então a gente tem o ganho de uma velocidade a mais, e além de tudo isso a gente tem um escalonamento um pouquinho mais refinado, exatamente. Temos 11 velocidades, porém a gente tem um cassete que vai ser atingido de 11,32, 11,34, 11,36 e 12,25, exatamente. Padrão HG, porém com um cassete que tem 12,25 dentes. Imaginem que ele é um cassete bem curtinho mesmo, inclusive, né, muito utilizado para bikes de contrarrelógio. Muita gente utiliza, né, o 105 para provas mais rápidas, inclusive para bikes de triatlon também. Já vi casos desse tipo de uso, onde a gente vai ter então um cassete com escalonamento mais baixo, tornando o quê? Mais ágeis as trocas, mais justas, e nada de escaladas, né? São bikes realmente para ser bem velozes. Aqui, diferente do nosso grupo Tiagra, a gente vai ter um pé de vela com uma configuração um pouquinho diferente. Nós temos uma configuração dele com 53,39 dentes. Imagine, nós temos um coroão de 53 com uma coroa pequena somente de 39, né? Então, para a gente comparar, a bicicleta de mountain bike, quando usa uma coroa grande, usa uma 36, uma 38. No 105, nós vamos ter o 39 na menor e o 53 na grande. Lembrando que a gente tem a opção de 11, né? Lá no cogzinho do nosso cassete. Então aqui a gente vai ter uma migração, principalmente a tecnologia que já vai adentrar nas bikes de carbono. Normalmente, o 105 vai acompanhar as bikes de carbono atualmente, e aí já vamos falar de equipamentos um pouquinho mais caros também, afinal de contas o investimento numa bike de carbono de estrada é um pouquinho mais alto. Esse pé de vela, né, o R7000, vai contar também com 4 tamanhos, um 65, um 70, um 72,5 e um 75, com a configuração de coroas, então, além, né, do 5639, nós vamos ter o 5236 e o 5034 também, que daí vem a ser as configurações mais convencionais. Porém, a gente tem, né, essas opções para quem quer realmente fazer um pouquinho mais de força. Aqui a gente também vai contar com o nosso sistema de pinças hidráulicas, né, assim como é o Tiagra, então a gente tem o sistema de freio hidráulico também montado no 105, com o adicional de que os manetes, né, ou que a Shimano chama de manípulos, né, de acionamento são menores, né, então eles são mais ergonômicos, muito mais semelhantes ao que a gente vai ver nos grupos mais high-end, né, que é o Ultegra e o nosso Dura Ace. Então lembrando, né, a gente tem uma migração que se chama escalonada, né, se chama efeito cascata, onde a gente vai ter o lançamento lá no grupo mais top e depois ele vem descendo para os grupos subsequentes, que é o que acontece com o nosso 105. O 105 é o que separa basicamente as linhas, pois afinal de contas ele é muito utilizado em bikes de competições. Por isso, o nosso vídeo, que ia ser em 2 partes, vai ser dividido em 3, porque existe uma grande diferença que foi lançado recentemente, o nosso grupo eletrônico 105. Exatamente. O 105 tem a sua versão analógica R7000 e agora ganhou a versão eletrônica R7100. Ele basicamente é o mesmo 105, porém com alguns adicionais, que são o quê? Primeiro de tudo, o fato de ele ser eletrônico, né, DI2, então ele vai trabalhar com um sistema de trocas via wireless, né, sistema sem fio, e ele ganhou mais uma velocidade, exatamente. O nosso 105 passou a ser 12 velocidades, diferente do nosso antigo, né, que era 11 velocidades. Então a gente vai ter o Dura Ace, o Ultegra e o 105, todos os três com 2x12 e eletrônico. Exatamente. No caso do nosso grupo eletrônico, a gente tem o fato de ter o câmbio, então,
com o sistema com uma única bateria, afinal de contas essa bateria fica lá no canote, né? Que ela faz o acionamento do câmbio, né? Tanto dianteiro quanto traseiro, então a gente tem uma bateria só para os dois. E nos nossos manetes a gente vai ter uma bateria CR32, que é uma bateria pequenininha de relógio mesmo, né? Que fica na parte superior do manete. O manete também ganhou uma ergonomia um pouquinho maior, né? Mais voltado para o que é parecido com o Ultegra e o Dura-Ace, então a gente tem um manete um pouquinho mais ergonômico e mais parecido com os Pro Tour, né, que os atletas realmente utilizam, e ele é totalmente personalizável, afinal de contas você pode conectar o seu câmbio no eTube, né, que é um aplicativo que a Shimano disponibiliza para você fazer o download e fazer toda a manutenção do seu câmbio, checar como é que está a vida útil dele, checar como é que está a utilização das baterias, a velocidade das trocas. Você pode, inclusive, né, se for do seu agrado, trocar o comando de posições, né, afinal de contas a gente tem como trocar aonde sobe, aonde desce marcha através do YouTube. O ciclismo de estrada ele é muito forte fora do país, a gente tem que sempre entender isso, né? O carro-chefe da Shimano é o ciclismo de estrada, principalmente pelas grandes provas. Posterior a isso, a gente começa a ver então essa utilização nos grupos de mountain bike também. Mas a Shimano nunca lança nada, né? Sem muito estudo, sem muito trabalho por trás. Então por isso que a gente ainda não vê grandes grupos eletrônicos na mountain bike, né? A gente só tem o XTR D8 por enquanto, né? O XT começou a ganhar força e ainda não temos notícia do SLX, que seja, né? Ou talvez um Deore com um sistema de trocas eletrônico. Mas o 105 eletrônico é algo muito bacana, afinal de contas é uma demonstração de que a Shimano tem caminhado nesse sentido para tornar ele mais acessível mesmo, né? Mais popular, vamos colocar dessa forma. A gente sabe que não é tão popular assim, mas claro, né? Para os meros mortais fica um pouquinho mais aquém, mas é natural que é a tal da desnatificação no mercado, né? O produto ele vem mais caro, depois ele vai perdendo um pouquinho do seu valor, que ele vai sendo distribuído e aí paga o investimento que existiu inicial. Como deu para ver, fazendo uma rápida recapitulação, né, nós vamos ter então o Tiagra 2x10, o nosso 105 R7000 2x11 e o novo R7100, que é o mesmo 105 2x12. Claro que cada grupo vai ter as suas diferenças, vai ter alguns pontos que são específicos, né, para cada um deles, com as suas tecnologias embutidas também. Em breve, se vocês quiserem, estaremos produzindo a parte 3 desse vídeo, onde a gente vai falar então dos grupos high-end, que daí a gente vai falar de Ultegra e Dura-Ace. A continuação desse material só depende de vocês, né? Se vocês gostaram desse assunto, deixe aqui nos comentários que a gente pode produzir sim em breve a parte 3 do nosso vídeo sobre hierarquia no grupo de estrada Shimano, que, claro, né, você vai ver aqui na escola, pois afinal de contas a gente sempre está produzindo muito conteúdo. O vídeo de hoje era isso, galera. A gente agradece a todos vocês, valeu e até uma próxima.